Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. A palavra vai descrever Pedro anda sobre as águas. A palavra diz que Jesus pede para seus discípulos irem para outra margem e entrarem dentro do barco. Logo em seguida, Jesus, em vez de entrar no barco com os discípulos, ele vai para um monte para orar. Uma das perguntas que eu deixo para você hoje é: quantos passos Pedro deu antes de começar a afundar? Antes da sua fé começar a oscilar? Antes dele começar a duvidar em seu coração, quantos passos ele deu no mar? Você já parou para pensar nisso? Que Pedro, mesmo oscilando a sua fé e começando a afundar, antes disso, ele pisou sobre as águas. Ele pisou onde muitos afundariam. A palavra diz que Jesus, na alta madrugada, descendo do monte, ele começa a andar sobre as águas. E os discípulos ficam aterrorizados porque existia um vento muito forte e uns começam a dizer: é um fantasma. Começam a presumir que aquele ser que estava sobre as águas seria um fantasma. Só que Jesus disse: olha, não temas, sou eu. Pedro, imediatamente, ele disse: se é o Senhor, mestre, manda que eu vá também andar no mesmo ambiente que você está pisando, onde todos afundariam. Eu também quero pisar, eu também quero andar. É isso que eu quero deixar para vocês hoje: a coragem para pisar no ambiente que Jesus pisa. Nem todos conseguem pisar em alguns ambientes que Jesus pisa. Por quê? Porque nem todos têm a coragem de dar o primeiro passo. Nem todos têm a coragem de fazer a escolha de sair do conforto do barco, de sair do lugar seguro do barco, para poder andar pela fé em um lugar que muitos afundariam, ou em um lugar que todos afundariam. Pedro, ele teve a coragem de sair daquele lugar de segurança para poder andar sobre as águas. A palavra diz que Pedro, ele começa a andar sobre as águas. Não fala qual a distância que ele andou ou quantos passos ele deu, mas o que me chama a atenção aqui, eu quero chamar a atenção nessa noite para vocês, é que Pedro teve coragem de fazer aquilo que os outros discípulos não fizeram. Pedro teve coragem de sair do lugar de conforto, de sair do lugar seguro para poder viver aquilo que os discípulos não viveram. Aquilo que muitos nunca vão conseguir viver, porque preferem ficar apenas observando do que ter a coragem de dar o primeiro passo. A palavra que eu deixo para você hoje é: dê o primeiro passo de coragem em direção a Jesus. A palavra descreve claramente no livro de Mateus que Pedro foi em direção a Jesus. O que mantém Pedro sobre as águas é a ordenança de Jesus dizendo: vem, mas também é a direção que ele toma. Ele está indo em direção a Jesus. Não queira andar sobre o lugar que todos afundariam sem ter direcionamento. Deus que quer te dar uma direção, que debaixo da direção de Deus você vai pisar em lugares que ninguém nunca pisou. Você não vai afundar onde muitos afundariam. Você continuará firme, você continuará de pé. Talvez você até entrou nessa direcionamento de Jesus e em determinado tempo, em determinada distância que você tomou, você começou a oscilar a sua fé. A palavra diz que Pedro, quando ele começou a olhar para os ventos, para aquilo que estava ao seu redor, ele começou a afundar. Ou seja, o que faz nós começarmos a afundar é quando nós começamos a olhar o que está ao nosso redor e não confiamos na voz daquele que nos chama. Palavra para você: confia na voz daquele que te chamou. Muitas vezes o motivo de você estar afundando na sua fé, afundando na direção que Deus colocou sobre a sua vida, é porque você está olhando muito ao seu redor. Você está olhando para os discípulos que está dizendo que estão na expectativa de que você afunde. Você está olhando para os ventos, para as dificuldades que estão dizendo que você vai balançar.
que você não vai conseguir. A palavra diz assim que enquanto Pedro andava sobre as águas, os discípulos ficaram olhando. Faça aquilo que ninguém fez. Não seja aquele que fica apenas olhando, enquanto muitos já estão tendo experiências de pisar em lugares que outros nunca vão conseguir pisar. A palavra diz que os discípulos ficaram olhando, e muitas vezes as pessoas são assim. Elas não dão o passo de fé, mas elas estão tão preocupadas com os ventos, elas estão tão preocupadas em esperar que você afunde, que você oscile a sua fé, que elas não perceberam que você já pisou em lugares que elas nunca vão pisar, que você já teve experiências com Deus que elas nunca vão ter. Por quê? Porque você tomou a decisão de ouvir a direção, porque você tomou a decisão de andar sobre aquilo que eles têm medo, de andar sobre aquilo que eles não escolheram. Eles preferem ficar em um lugar de segurança, de conforto, olhando e observando. Palavra para você hoje: Deus está te chamando para pisar pela fé, para ter experiências com Ele que você nunca teve. Mas antes você tem que ter uma decisão, uma coragem de sair desse lugar de conforto e começar a enfrentar os ventos. Bata de frente com os ventos. Não tenha medo dos lugares que os seus pés, muitas vezes, que a sua fé oscila. A palavra diz que quando Pedro estava começando a afundar, ele gritou por socorro. Enquanto os discípulos não tiveram a experiência do socorro de Deus, Pedro teve no meio do mar a experiência de ser socorrido por Deus. A palavra diz assim que quando Pedro começa a afundar, Jesus o socorre. Jesus o socorre. Talvez a sua fé vacilou, talvez a sua fé oscilou, mas não significa que Deus vai permitir que você afunde nesse mar, porque Ele sabe muito bem que você saiu debaixo de direção, que você só está andando nesses ambientes porque você saiu debaixo de direção. Tem pessoas que nunca vão entrar em ambientes que Deus chamou você para entrar, porque tem pessoas que não têm a coragem que você tem, não tem a fé que você tem, não quer se sujeitar aos ventos fortes, não quer se sujeitar às águas frias, não quer se sujeitar à falta de ter coragem no meio do caminho. Deus sabe onde a sua fé oscilou, Deus sabe o que você está vivendo, Deus sabe quantos passos você já deu para poder agora deixar você afundar nesse grande mar. Deus vai te colocar no barco de novo, e aí você vai contar experiências para os discípulos que você teve, porque só você conseguiu pisar onde eles nunca conseguiram. Você vai contar o testemunho dizendo assim: olha, eu fui, a minha fé uma hora até fracassou, mas o meu Deus me socorreu, e eu pude andar em lugares que vocês não conseguiram andar. Eu tive experiências com Deus que renovou as minhas forças, a minha fé se renovou. Essa é a palavra para você nessa noite. Curte o canal, abençoa mais vidas, compartilhe essa mensagem para que Deus possa abençoar mais vidas, que Deus possa te abençoar poderosamente no meio dessa noite. Amém.
Quai, seu app de vídeos curtos.